Vamos voltar com a tradução de Denise Bobadilha dessas imagens e falas ao vivo da Casa Branca. Mas as tarifas são muito importantes. Há muitas coisas que abriram o mercado de países que estão totalmente fechados. Então, a China, essencialmente, é um país fechado. É um país fechado. E o que eles fazem é que eles cobram tarifas para que a gente, se vendemos carros ou vendemos qualquer coisa, ninguém vai comprar porque os preços estão de controle. Mas isso acontece com vários outros países. Então, nós teremos bons acordos, de acordos com todos os países. E se não, eles não vão poder participar com os Estados Unidos. Um momento, eu não ouço, um momento. Muitas vezes essas pessoas estão aguardando o dia todo. Senhor presidente, muitos dos americanos palestinos votaram no senhor e não em Biden, por causa da sua promessa de acabar com a guerra em Gaza. Ainda há guerra e não há acordo com os reféns. O senhor tem alguma atualização nisso? Eu gostaria que a guerra acabasse e eu acho que ela vai acabar. Eu acho que não será num futuro distante. Nós temos um problema com os reféns agora, alguns saíram, mas é um processo longo. Não deveria ser longo. Eu acho que nós temos um grande problema. Eu falei... Várias pessoas perguntaram sobre os Houthis. Os Houthis foram muito duros e bem-sucedidos militarmente. E nós fomos bem-sucedidos. Nós arruinamos com eles e fizemos várias coisas, enfim. Nós colocamos... nós atacamos os Houthis e causamos um dano neles, e ninguém tinha atacado eles tão firmemente assim. E agora eles não sabem o que fazer, então toda noite, noite após noite, muitos dos líderes deles, dos especialistas, eles estavam fazendo mísseis, ninguém sabia disso, muito sofisticados, por sinal. E eles foram altamente feridos, e as pessoas não pensavam nisso. Foram 3 semanas duras para os Houthis e vai piorar. Então, foi uma campanha devastadora. Nós acabamos com instalações subterrâneas, uma fábrica de armamentos, bunkers, tropas. E nós continuaremos até que eles parem totalmente de atacar as nossas embarcações. E os iranianos não deveriam continuar apoiando os Houthis. Essa mensagem está muito clara. Nós temos muitas opções e muitas pressões para aplicar ali. E nós sabemos que nós vimos o quanto essa campanha foi devastadora. Nós temos nenhuma força militar como a nossa força militar é imensa. Apesar de Biden ter dado muito dado embora no Afeganistão, que foi uma das situações mais burras que eu já vi, acho que a mais envergonhosa que nós já nos envolvemos naquele curto período no Afeganistão. Que desgraça foi aquilo, não? Que tristeza. Nós deixamos muito do nosso armamento ali. Você consegue ver as marchas anuais dele, e eles usam nossos caminhões, nossos armamentos, que valem bilhões de dólares, que foram deixados lá. Mas, apesar disso, nós nós reconstruímos as forças militares no meu primeiro mandato, e há grandes coisas acontecendo nessa área militar. Nós aprovamos um orçamento casa de $1 trilhão. E acho que é algo inédito. Nós vamos construir a nossa força militar. Estamos muito conscientes que é algo que nós temos de construir e ser fortes, porque há muitas forças ruins no mundo. E nós vamos aprovar esse orçamento. Eu tenho orgulho de dizer que nós estamos cortando outras coisas sobre o Doge. Por exemplo, uma mulher que ganhou $2 bilhões para o meio ambiente, não fez nada com o meio ambiente. E uma centena de bancos acabou dando dinheiro para ela, ela teve $2 bilhões, então agora nós queremos, na verdade, usar esse dinheiro para ter uma força militar muito forte. Nós nunca tivemos
o tipo de aeronaves, de mísseis que nós já encomendamos. E é ruim a gente ter de fazer isso, porque no fundo a gente não gostaria de usar mais, mas as nossas forças militares são muito fortes. Senhor presidente, eu quero perguntar sobre o Irã, porque é a primeira vez que ouvimos que os Estados Unidos estão tendo contato direto com os iranianos. É possível o senhor trazer mais informações? É de alto nível. Nós estamos lidando com os iranianos. Tivemos uma reunião importante no sábado e nós estamos lidando com eles diretamente. Então, nós estamos lidando com representantes. Perdão, nós estamos lidando com eles diretamente. E acho que vai ser algo bom para o Irã. Espero que Eu acho que nós tivemos um encontro importante no sábado, de alto nível. Como o senhor assegura que essas tarifas não vai levar os parceiros comerciais americanos às mãos da China? Eles querem, se eles quiserem estar na mão dos Estados Unidos, eles não querem estar na mão dos chineses. Os chineses, as pessoas que estão conosco, mas nós não podemos estar nessa posição de que os outros tirem vantagem da gente. Eu falo isso há 35 anos, de como nosso país tem sido roubado, dilapidado. 30 anos com o Japão, então, depois a China. A China está fazendo um trabalho ótimo, mas que não vai acontecer. O senhor disse que o senhor ofereceu zero tarifas para carros e produtos industriais com a União Europeia. Bom, a União Europeia tem sido muito dura ao longo dos anos. Eu sempre digo que ela foi formada para enfim, para ferrar os Estados Unidos, eu já disse isso. É a razão para a qual a União Europeia foi formada. Ela foi formada com a maioria dos países da Europa e eles se juntaram para criar uma situação de monopólio, para criar uma força unificada contra os Estados Unidos no comércio. Então, eles têm a OTAN, que basicamente são os mesmos países, e eles tiraram vantagem da nossa força militar caríssima. Eu poderia dar 600 bilhões de dólares da OTAN, que é mais do que todas essas nações pagam. Nós estamos pagando pela OTAN. E eles acabam nos ferrando no comércio. E isso não é uma boa combinação. Então, agora é o oposto. A União Europeia tem sido muito ruim para nós. Eles não compram nossos carros, eles não compram nossos produtos de agricultura, nada praticamente. A Mercedes, por exemplo, Mercedes-Benz, BMW, eles mandam milhões de carros para os Estados Unidos e nós não temos um carro vendido na União Europeia ou em outro lugar. E não vai ser assim. Precisa ser justo, precisa ser recíproco, e não é justo. Nós temos um déficit com a União Europeia de 350 bilhões de dólares. E ele vai desaparecer rapidamente. Uma das razões, uma das maneiras de que isso pode desaparecer rapidamente e facilmente é de que eles comprarem energia de nós. Se eles podem comprar isso e eles podem acabar abatendo 350 bilhões de dólares em uma semana. Eles precisam comprar e se comprometer a comprar energia de nós. Nós temos mais energia do que qualquer outro país do mundo. Nós temos mais energia do que qualquer outro país do mundo, fontes de energia. Nós temos várias formas de petróleo, gás, carvão. Nós temos o carvão bonito, limpo. A Alemanha está abrindo uma usina a carvão por semana. Eles tentaram a eólica, tentaram outras soluções e agora eles faliram nisso. Então agora eles viram que na China isso funcionou e estão abrindo. Na China, por exemplo, eles abrem 2 usinas a carvão por semana. E nós temos um carvão lindo, limpo,
mais do que qualquer outra pessoa. Nós temos petróleo, gás, nós temos mais energia do que qualquer outro país, a Arábia Saudita do que qualquer outro país. Então, nós éramos número 3 e chegamos ao número 1 durante o meu governo. E a maneira que fomos atacados de forma tão firme e de que nós tivemos essa inflação incrível foi a energia. Também teve um gasto ruim, mas a energia é a fonte principal, porque eles brincaram com algo que a gente havia construído no meu mandato. E o custo de energia foi lá para cima. Então, se você olhar para o que está acontecendo hoje, eu acho que isso pode baixar os preços nos supermercados, os ovos, por exemplo. A imprensa ficou louca na primeira semana porque os preços dos ovos haviam quadruplicado. Eu acabei de chegar, eu falei para eles, não fala isso, eu acabei de chegar. E a Brooke Rollins e a equipe dela fez um trabalho, agora eles baixaram 79% no preço. E é um problema que alguém poderia levar muito tempo para resolver. Nós temos preço da energia mais baixo, nós temos juros mais baixos, preços dos alimentos no supermercado mais baixos, tudo baixando em níveis que ninguém imaginava. A energia parece que vai ficar em $2,50 o galão de gasolina para um combustível. Então, nós estamos cortando preços porque os preços ficaram tão altos que as pessoas não conseguiam. O preço da cesta básica, por exemplo, subiram demais. Para as pessoas foi impossível comprar. Agora estão baixando. A energia está caindo e os juros também vão cair. Tudo está caindo. E os juros, a beleza dos juros é que quando nós refinanciamos a dívida, e as dívidas ela é um fator tão importante nesse país, quando nós começamos a pagar tarifas e outras coisas, mas é um fator muito importante porque as taxas de juros, quando elas já estão caindo, acho que eu fiz isso. Muitos israelenses estão assistindo ao senhor agora, e qual seria a sua forma específica de falar de tirar os reféns dessa situação terrível? Nós tentamos bastante de libertar os reféns, nós estamos pensando num outro cessar-fogo, vamos ver como isso se desenrola. Os israelenses querem a liberdade dos reféns, ninguém quer mais essa liberdade do que eles. E Netanyahu está trabalhando muito com a questão dos reféns e com outras coisas. Eu acho que é algo que é um lugar difícil no mundo. Nós temos um bom parceiro ali. Estamos trabalhando muito nesse tema. Se eu tivesse de negociar com o Irã, como o senhor iria ser mais efetivo do que com o artigo JCPOA, o acordo nuclear? Olha, nós faríamos, eu acho que ele seria diferente e mais forte. Nós ficamos muito felizes de fazer o primeiro acordo, porque muitas pessoas vieram aqui nesse salão oval. Eles vieram aqui na época haviam 10 reféns ali, e eles contaram histórias, e eu disse, houve algum sinal de amor enquanto vocês eram reféns ali? 10 pessoas, bastante representativas. O Hamas mostrou algum sinal de ajuda ou de gostar de vocês? Eles deram um pedaço de pão a mais, ou uma refeição, enfim. Parecia que o que aconteceu na Alemanha, o que aconteceu em outros lugares, as pessoas tentando ajudá-los de algum jeito, nessa situação terrível. Todos eles disseram não. Não, se tivesse uma palavrinha dizendo vocês vão ficar bem, fica tudo bem, não. Eles só batiam na gente com ódio, inacreditável. Eles viviam dentro de um cano, não era nem um túnel, era um cano. E eles estavam sufocando ali. E quando eles abriram esse cano, ele era uma coisa
2 metros de altura. Eu ouvi histórias horrorosas, mas acho que se houvesse qualquer sinal de amor, de afeto, e não houve nenhum, mas não, nada, sabe, uma comida, eles viram o inferno ali como reféns. E eles pareceram, para mim, normais. Agora, pessoas que têm cicatrizes do que aconteceu, mas eu acho que eles têm cicatrizes por dentro também. Um deles esteve como refém 365 dias, outro por 86 dias. São pessoas que foram tratadas de forma horrorosa. Senhor presidente, há 2 ou 3 países na sua lista que estão que podem ter as suas tarifas baixadas. Acho que há muitos que podem se livrar das tarifas agora. A União Europeia, por mais que eles tenham tratado a gente de forma horrorosa, eu acho que se eles comprarem nossos carros, eles estão fora disso. Eu acho que, mas não são só as tarifas, não são só as tarifas não monetárias, são as tarifas em que eles fazem as coisas impossível vender o carro. Não é uma questão de dinheiro, eles fazem tão difícil os padrões, os testes. Eles fazem testes com uma bola em cima do carro no alto e falam, não, o seu carro não está qualificado, porque, enfim, a bola caiu torta. O mesmo carro poderia ser usado como um tanque no exército, mas, enfim, eles não passam nos testes. Então, uma das razões... Nós não vamos deixar isso acontecer. Nós chamamos isso de barreiras não monetárias. São barreiras que são tão difíceis, são impossíveis de qualificar. Então, as tarifas são uma parte importante disso, mas a outra parte importante que são as barreiras. Eles também fazem outra coisa, eles manipulam a moeda. Eles baixam o preço da moeda. Então, agora eles querem deixar o dólar forte, por exemplo, mas eles baixam a moeda deles e é difícil competir. Então, por exemplo, é difícil vender um trator, é difícil vender a moeda deles está mais baixa e a nossa é muito mais forte. Então, é tão difícil vender, porque... Por exemplo, eles baixam o preço, baixam o ien, ou baixam o yuan, ou as moedas em geral, e é difícil competir. A gente não quer isso. Nós temos muitas coisas das quais conversamos. Nós vamos consertar isso de forma adequada e vai ser justo para todos. Eu acho que, no fim, o mundo vai ficar muito... respeitar os Estados Unidos. Ninguém, além de mim, poderia fazer isso. Eu acho que nós tivemos... o que nós fizemos foi muito certo no comércio. Bilhões de dólares. Nós perdemos perto de 2 trilhões de dólares por ano em comércio. Nós perdemos 1 trilhão de dólares por ano para a China. Perdemos centenas de bilhões de dólares por ano no comércio com a China. Perdemos centenas de bilhões na média. Provavelmente perto de 2 trilhões. E por que a gente faz isso? Por quê? É sustentável? Então, nós vemos todas as pessoas, nós temos déficits, nós temos um déficit com esse país tem um superávit conosco, a China tem um superávit imenso, e nós queremos que eles gastem nos militares. Eu não quero que eles gastem 600 bilhões de dólares na força militar deles. Não quero que eles gastem isso. Eu acho que a gente também não deveria gastar, porque eu espero, e eu disse isso para o presidente, eu espero que a gente nunca use essas armas incríveis que nós temos. E não queremos que eles tenham. Então, acho que é algo que vai ser muito interessante. Acho que é a única chance que o nosso país terá para virar essa mesa, porque nenhum outro presidente faria o que eu estou fazendo, ou mesmo passaria por isso. Eu não me importo de passar por isso, porque eu vejo um quadro muito bonito no final, mas nós estamos fazendo um progresso imenso com uma série de países, e os países que tiraram vantagem de nós, e agora falam, por favor, negocie conosco, porque eles estão sendo atacados, né? Porque isso está acontecendo, estão sendo desvalorizados
organizados como países. Mas é a única chance que nós temos de virar a mesa no comércio. E quando fizermos isso, nós iremos muito bem, nós seremos um país mais forte economicamente, nós teremos as fábricas abertas em todos os Estados Unidos. Nós perdemos 90 mil fábricas, instalações fabris. 90 mil, parece um número impossível, desde o NAFTA, que, aliás, foi o pior acordo comercial já feito, acordo de comércio já feito, o NAFTA. E quando eu encerrei o NAFTA, falaram que seria impossível, e eu encerrei ele pelo Congresso. Era uma armadilha, era algo terrível. E nós conseguimos encerrá-lo com ele, nós conseguimos fazer o USMCA, que foi muito melhor, mas aí as pessoas roubaram, né? Assim, eles trapacearam. O Canadá, o México trapacearam. Nós vamos virar a mesa e nós vamos ter um excelente comércio em um país muito forte. Nosso país estará no nível que nunca esteve, ou que talvez, bom, nosso país vai ser, nosso país foi o mais forte do mundo de 1870 até 1913, porque ele era baseado em tarifas. Então, em 1913, algum gênio teve a ideia de vamos cobrar as pessoas do país, os contribuintes, e não aqueles que estão se aproveitando do nosso país. Nós nunca tínhamos tido nunca mais tivemos esse tipo de riqueza. Nós tínhamos comitês, e esses comitês trabalhavam sem parar para estudar um tema. Nós tínhamos tanto dinheiro. E para quem a gente dá esse dinheiro? Eu espero que a gente esteja nessa posicionamento. As tarifas de 17%. Nós estamos falando sobre isso, nós estamos falando sobre um novo acordo de comércio, talvez sim, talvez não. Não se esqueça que nós já ajudamos Israel. Nós gastamos muito anualmente para Israel, mas nós damos bilhões de dólares por ano, bilhões de dólares. É um dos maiores investimentos que temos. Nós damos dinheiro a muitos países. Nós damos ao Afeganistão um monte de dinheiro. Por quê? Porque foi um acordo do Biden. Outro acordo do Biden que nos envergonha. Nós cuidamos dos nossos amigos e não cuidamos dos nossos inimigos. Não vamos cuidar dos nossos inimigos mais, mas cuidamos dos nossos amigos. No momento, o exército de Israel está lutando na faixa de Gaza. Será que essa é a maneira de pressionar o Hamas a conseguir um acordo e bloqueando a ajuda humanitária? Sabe como eu me sinto sobre a faixa de Gaza? Eu acho que é uma área importante para desenvolvimento imobiliário. Eu acho que nós poderíamos estar nos envolvendo se nós tivéssemos uma força de paz, como os Estados Unidos controlando Gaza. Seria algo bom, porque agora, por anos e anos, tudo que ouvimos é assassinatos, Hamas, problemas. E se nós pudéssemos tirar os palestinos e levá-los para outros países, nós temos muitos países que fariam isso. Nós teríamos uma zona de liberdade, uma zona livre, onde as pessoas não seriam assassinadas todos os dias. Seria um lugar incrível. Então, seria uma excelente localização, mas ninguém quer viver ali agora. Se eles tiverem um padrão de vida onde Hamas e todos os problemas, o nível de morte na faixa de Gaza é incrível. Eu já disse, eu não entendo por que Israel não desistiu. Eu acho que esse homem aqui, ele não quer desistir. Então, nós teríamos essa propriedade à beira-mar em troca da paz. Não é ótimo? A questão da imigração de Gaza está na agenda. É um conceito que eu tive. Eu acho que as pessoas falaram sobre o senhor gostaria de responder? Eu acho que o nosso presidente, nós falamos, é dar uma escolha às pessoas. Gaza está fechada e não, em qualquer outro lugar tem arenas de batalha, como a Ucrânia, a Síria, as pessoas podem sair
Gaza é o único lugar em que as pessoas ficaram trancadas. Nós não as trancamos. Elas estão ali e é preciso dar uma escolha às pessoas. Nós conversamos se as pessoas quiserem sair de Gaza, alguns países disseram nós precisamos ter essa visão e outros países têm outras visões. As pessoas amam essa visão, uma visão de longo prazo, mas é importante que seja um campo seguro, porque elas estão no meio do Oriente Médio, você tem ali junto com Israel, então é algo que nunca foi dado por Israel. Israel deu para eles essa terra porque foi prometida que haveria paz. Mas hoje é um dos lugares mais perigosos do mundo. Então, isso foi dado com boas intenções e não funcionou. Muitas pessoas falam do meu conceito. Há outros conceitos também. E alguns que eu não gosto. Eu não gosto da maneira como está agora, porque agora é uma armadilha mortal. Gaza é uma armadilha mortal. O senhor pode falar um pouco sobre o seu encontro com Vladimir Putin? O senhor planeja encontrá-lo? Isso aconteceria na Arábia Saudita? O senhor poderia falar um pouco sobre tarifas também sobre a Rússia? Olha, a razão de falar de tarifas com a Rússia é que nós não estamos fazendo negócios com a Rússia porque há uma guerra e eu não estou feliz com o que está acontecendo. Com os bombardeios, eles estão bombardeando loucamente e não é uma situação muito boa. Então, nós vamos nos encontrar com a Rússia, nós nos encontramos com a Rússia, com a Ucrânia, e nós iremos nos encontrar, mas eu não estou feliz com o que vem acontecendo na última semana. Horrível. É algo horrível. In terms of tariffs? Look, we've been ripped off and taken advantage of for 40, 50, 60 years. A pergunta estava inaudível, mas é sobre tarifas. Nós fomos roubados e tiraram vantagem da gente por 40, 50, 60 anos. E a razão de nós termos sido dilapidados é que eles fizeram isso com tarifas. Eles cobraram tarifas enormes em dólares. Se olharmos para a China, quando eu assumi, a China, eles lucravam 507 bilhões de dólares. Isso é muita coisa. Havia esse superávit. And we were very, very tough on them because they were taking that money and they were building a military with it. Then when Biden came in, he let them get away with murder. He had no idea. I'll tell you what, that man had no idea what was happening, whether it was the border or China or anything else. He had no idea what was going on. Bom, a gente segue acompanhando, então, essa conversa, dá para dizer assim, essa conversa que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está fazendo neste momento com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Eles estão conversando no Salão Oval da Casa Branca e neste momento eles falaram, né, Yuri, sobre diversos assuntos. Eles estão respondendo a algumas perguntas de uma imprensa mais selecionada, digamos assim, que está fazendo perguntas para eles. Estou dizendo uma imprensa mais selecionada porque não é exatamente uma coletiva de imprensa aberta a toda a imprensa lá do Comitê da Casa Branca. São poucos jornalistas selecionados que entram ali nesse ambiente mais controlado, com algumas autoridades. Então, Donald Trump e Benjamin Netanyahu estão conversando, respondendo algumas perguntas da imprensa, e eles falaram a todo momento, os jornalistas vão alternando nas perguntas, então eles falaram muito sobre a guerra entre Israel ali na faixa de Gaza, né? E também falaram sobre as tarifas, estão respondendo sobre as tarifas. Vamos lembrar, naquele tarifaço anunciado na semana passada, no dia 2 de abril, por Donald Trump, Israel, que é um grande parceiro comercial dos Estados Unidos, recebeu a notícia de que seus produtos seriam tarifados em 17%.
né? Agora, nesta conversa, Benjamin Netanyahu falou, olha, né, temos a intenção de zerar as tarifas, fez esse apelo já, mas enfim, isso é um longo caminho ainda, né, Yuri Pita? Sem dúvida, Débora. E nesta fala toda de Donald Trump, embora ao lado de Benjamin Netanyahu, com foco claro em discutir as questões relacionadas à guerra entre Israel e Hamas na faixa de Gaza, que é a tarja que você está vendo, a informação principal na sua tela, além da discussão das tarifas de 17% impostas pelos Estados Unidos aos aliados israelenses, Trump também falou sobre a União Europeia, de que o bloco europeu vai ter que comprar energia dos Estados Unidos, de que Donald Trump defendeu que vender energia para a União Europeia seria um foco importante, já que a premissa das ações tomadas por Donald Trump tem como objetivo eliminar o déficit comercial dos Estados Unidos com seus principais parceiros. No caso da União Europeia, um dos caminhos seria esse, e ele usou uma frase dessas que ficam marcantes. A União Europeia tem sido muito ruim para nós, afirmou Donald Trump aos jornalistas que, como você disse, Débora, estão acompanhando esta conversa no Salão Oval da Casa Branca. Débora. É isso. Olha, a gente vai chamar agora a Denise Bobadilla para continuar com a tradição simultânea nesse momento. Denise. Está em grande perigo. Eu acho que é um grande perigo, porque eles não podem ter uma arma nuclear. O Irã não pode, não é complicado. Não é uma forma complicada. O Irã não pode ter uma arma nuclear, é isso. Agora, nós temos países que têm poder nuclear e que não deveriam ter. E nós iremos negociar isso em algum momento, mas o Irã não pode ter armas nucleares. E se as nossas conversas no sábado forem bem-sucedidas, bom, eu acho que vai ser um dia bem ruim para o Irã se isso não der certo. So October 7th was a horrible day that some people they deny it. Now I can't believe they deny it from the standpoint of O dia 7 de outubro foi terrorista. Olha, nós October 7th was a horrible day and it will go down as one of the do dia 7 de outubro eu vi as imagens, eu vi coisas que muitas pessoas não viram. Acho que o 7 de outubro foi horrível e dias horrorosos, uma coisa abominável aconteceu. Vou dar um exemplo. Quando eu estava com os 10 reféns aqui algumas semanas atrás, eu disse, quantos de vocês... 59. Então, como estão as pessoas? Bom, só dos 59, só 24 estão vivos. E são pessoas jovens. Pessoas jovens não morrem. Pessoas jovens têm uma capacidade incrível de viver, podem sobreviver a coisas terríveis. E são jovens. E quando eles falaram que 24 estão vivos e os restantes estão mortos, pais israelenses eram aqui, alguns americanos também. Acho que temos ainda um americano refém, o Alex. Mas pais israelenses vieram a me encontrar e falaram, bom, meu filho está lá. Eu falei, bom, meu filho está lá, ele está morto. Mas nós precisamos ter o corpo dele de volta. O senhor pode nos ajudar? Eles falaram de um jovem, um homem jovem, uma garota jovem, como se eles estivessem vivos. Eu acho que pode ter algo a ver com religião ou, enfim, com o sentimento dos pais, mas eu fiquei surpreso. E eles falaram, não, meu filho está morto. Mas é importante para nós termos o corpo dele de volta. E eu perguntei se ele estivesse vivo. E muitos estão mortos. E nós teremos de trazê-los de volta. É uma coisa que são pessoas jovens. Há também pessoas mais velhas, pessoas que viveram em inverno. O segundo grupo que saiu dos reféns, eles pareciam que tinham saído de um campo de concentração. Eles pareciam as fotos que nós vimos nos anos 40 de campos de concentração. E aquele segundo grupo de reféns, nossa, eu falei, isso é inacreditável. Nós estamos de volta a um capítulo da história que é um dos piores.
get American manufacturing fully up to speed in response to these tariffs. What happens in the meantime? Should Americans be prepared? Senhor presidente, o senhor disse que pode levar 2 anos para a indústria americana responder de fato a essas tarifas. O que acontece nesse meio tempo? Bom, eu vou falar o que acontece. Nós temos agora 7 trilhões de dólares. Pense em 7 trilhões de compromissos de empresas que querem, da Apple, muitas empresas, de Taiwan. Você me fez uma pergunta, eu estou respondendo. Bom, enfim, nós temos, é preciso construir uma empresa, é preciso ter a fonte de energia, uma série de coisas. Então nós precisamos, essencialmente, eles precisam tomar conta das fontes de energia, porque a nossa energia não é confiável o suficiente. A nossa rede é antiga. E nós passamos por bombardeio, tempo, intempéries do tempo, outras coisas. Então, nós precisamos construir imensas usinas de energia se quisermos competir com a China e com os outros. E agora, nós estamos nessa corrida com a China e na inteligência artificial, mas se perdemos essa corrida, para vencermos essa corrida, nós precisamos ter energia elétrica e as tarifas serão uma parte importante disso. Mas uma das outras coisas, ele fez um trabalho fantástico na aprovação de questões ambientais para grandes empresas que precisam construir uma empresa que vão custar bilhões de dólares. E nós teremos as aprovações depois que estiver a parte ambiental aprovada, e nós teremos isso em tempo recorde, em questões de meses depois e não de anos. The situation in Syria. Turkey? Yeah. Israel doesn't want A Turquia disse que conseguirá estabilizar a situação na Síria. Mas Israel não quer que a Turquia influencie a Síria. O senhor acha que a Turquia está influenciando a Síria? Pode ser um país, trazer um país mais pacífico? Nós temos um relacionamento muito bom com o Erdogan. Eu gosto dele, ele gosta de mim. A imprensa acha que não, mas a gente se gosta. Nós passamos por muita coisa e nunca tivemos nenhum problema. Nós trouxemos nosso ministro de volta da Turquia, foi algo importante que fizemos à época. Eu disse ao primeiro-ministro, eu disse ao Benjamin Netanyahu, se ele tiver algum problema com a Turquia, vocês deveriam conversar a respeito, porque nós temos um bom relacionamento com a Turquia e com o líder turco. Então, eu acho que não será um problema. Não acho que será um problema. Mas, dito isso, eu acho que eu parabenizei. Eu acho que se ele fizer isso, eu vou parabenizá-lo, que é algo que ninguém conseguiu fazer em 2000 anos com a Síria. Então, ele falou, bom, eu falei, foi você que conseguiu. Ele falou, não fui eu que consegui fazer esse acordo. Eu falei, bom, mas foi você sim, mas enfim, talvez eu tenha ajudado um pouquinho. Mas ele é um cara durão, muito inteligente. Ele fez algo que ninguém conseguiu fazer. Qualquer problema com a Turquia, acho que pode ser resolvido, desde que você seja razoável. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Bom, então foi concluída aí essa reunião com a participação da imprensa entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Você acompanhou com tradução simultânea de Denise Bobadilla. Eles falaram sobre tarifas, sobre guerra em Gaza, falaram sobre Irã